Oi, meus amores. Voltei nesse segundo vídeo para contar um pouquinho para vocês a minha história com a psoríase. Eu nasci com a psoríase e na década de 70, talvez, por desconhecimento, até por falta de estudo da doença, eu tinha muito no couro cabeludo e foi confundido com dermatite seborreica. E também com dermatite atópica, aquela que dá nas voltinhas, né, por dentro do braço. Mais tarde, eu fui observando que meu pai tinha psoríase, também no couro cabeludo, e a minha avó paterna tinha a psoríase vulgar, com placas grandes nos joelhos e nos cotovelos. Minha avó é portuguesa, mas todo mundo se limitava a não perguntar sobre a doença. Eu mesmo, quando criança, tinha muita pena dela, porque eu via ela coçando e as lesões eram muito feias, muito grandes mesmo. Mas eu nunca achei que eu chegaria a ter uma psoríase mais grave. Foi quando, por volta dos 28 anos, quando eu estava quase casando, eu comecei a dar um pouquinho de psoríase. A psoríase começou a descer para a testa e tudo, talvez pela ansiedade do casamento. Em relação ao preconceito, já sofri, sim, algumas perguntas mal colocadas, alguns atrevimentos, assim, pessoas que talvez por falta de educação e por falta de instrução mesmo não saibam o que é a doença e às vezes uma palavra machuca mais do que tudo, né? Então eu já perdi um emprego uma vez porque foi desrespeitada. Eu tinha 19 anos, eu estava no início da faculdade e tudo, e minha mãe não tomou as minhas dores, mas eu fui dispensada de um serviço porque a cliente achou que aquilo ali estava incomodando ela, né? Eu não era jornalista na época, eu era vendedora. E também já fui pedida para me retirar da piscina uma vez com meu filho era pequeno e eu tinha apenas uma lesão muito pequena nas costas, e eu ainda argumentei com a pessoa que queria me tirar da piscina, que era psoríase, e ela não sabia o que era, e eu tentando explicar. E como uma pessoa instruída que eu sou, eu nunca frequentaria um lugar público, né, se eu tivesse uma doença. Eu acredito piamente que a psoríase ela tem um fator emocional, sim, que talvez faça aparecer o que não existia, ou faça agravar um diagnóstico. Aos 40 e poucos anos, quando eu achei que eu não ia ter mais nenhuma crise, eu tive a crise da psoríase eritrodérmica. E foi literalmente da noite para o dia. Eu acordei toda ferida, e isso foi espalhando pelo corpo todo, e eu fiquei só com a palma da mão e a sola dos pés sem a psoríase. Por falta de instrução, talvez, ou por resistência minha de ir ao hospital, eu tive alguns tratamentos que não foram muito assertivos, né? Médicos com que eu passei que me receitaram medicações e pomadas e que só agravaram a situação. Até que eu encontrei uma médica que realmente é uma especialista, e ela, enfim, me disse o que eu não gostaria de ouvir, que eu estava em estado gravíssimo da doença. E eu não podia nem ir para o hospital, porque estava muito aberta, eu poderia pegar alguma infecção mais grave, né? Alguma bactéria, E aí o tratamento foi feito em casa, com base com a citretina, primeiro, né? Um remédio à base de ácido retinóico. A fototerapia não era indicada no meu caso. E por fim, eu fui melhorando. Um dos fatores que eu acho que foram responsáveis pela minha melhora foi minha autoestima, foi a fé, foi o amor dos meus familiares, foi eu realmente ser positiva e acreditar que eu não ia ficar daquele jeito para sempre. Foram muitas lesões, eu vou colocar algumas fotos para vocês verem, são lesões difíceis até da gente lembrar. E eu sei que muitos de vocês, né, muitas pessoas, muitos portadores que às vezes estão me assistindo, também estão passando por isso, por essa dor. E é uma dor que ela é, além de física, ela é na alma.